Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Neste trimestre estamos tratando do tema Desigrejados? Nem pensar. Hoje falaremos a respeito da igreja mais próxima da Bíblia e utilizaremos como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 42. Sem mais enrolação, vamos para a introdução. Por que esse tema é importante? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre, desde o início da igreja, ela teve um papel fundamental. A igreja estava centrada na palavra de Deus. Então, lá no início, nós tínhamos a palavra de Deus no seu devido lugar. Com o passar do tempo, esse papel da Bíblia como o centro foi sendo deixada de lado e foi sendo substituída por outros elementos ou outras coisas. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana substituiu, por assim dizer, a Bíblia pela tradição da igreja e pela figura do Papa. Então foi deixando a Bíblia meio que de escanteio. E o que acontece? Na Reforma Protestante do século XVI, a Bíblia ela volta a fazer parte da centralidade da igreja. A igreja volta a ficar centralizada na palavra de Deus, no Evangelho. E chegamos nos dias de hoje. E eu coloquei essas indagações aqui para que a gente possa pensar. Será que hoje a Bíblia ela está no seu devido lugar? Ela tem a centralidade? A igreja está centrada na palavra? Ou nós substituímos a palavra de Deus por quotes, por revelações das mais esdrúxulas que possam aparecer? O que você acha aí? Eu tenho a minha opinião aqui, mas não vou revelá-la. Você deve ter a sua aí. Mas é importante a gente se ver como, lógico que eu resumi bastante aqui, né? Esse movimento, só para mostrar como que vira e mexe essa centralidade das escrituras vai e volta. Vai e volta. E nos dias de hoje, tanto a figura do coach, que substituiu a palavra de Deus, como aqueles que vêm com uma revelação nova todo dia, que também substitui a palavra de Deus, nós vemos algo muito interessante aí nesses dois movimentos. Ambos colocam o ser humano no centro e a Bíblia, a palavra de Deus, para escanteio. Tanto o coach, que é aquela pessoa que vai tentar colocar o homem no centro de todas as coisas, como aquela pessoa que pode tudo, você consegue, você é vencedor. Parece uma palestra motivacional, vai sempre colocar o homem no meio das coisas. Como as revelações, a mesma coisa, vai colocar o homem como sendo aquele que pode tudo, né? Interpretam equivocadamente os versículos, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Vai falar, eu posso tudo porque eu sou filho do rei, e aí a gente já sabe o que dá tudo isso aí. Então por isso que hoje focaremos a respeito dessa questão, que a igreja ela deve estar sempre voltada para as Sagradas Escrituras, que é lá que nós temos a segurança. Então é importante a gente analisar como se deu esse início da igreja cristã. Então vamos ler aqui alguns versículos para que fique bem claro aqui como que se deu esse início e percebam a importância da palavra de Deus, do Evangelho. Aqui eu vou ler esse primeiro versículo, é o versículo 14 do capítulo 2 de Atos, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 apóstolos, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. A partir de então, Pedro começa a pregar o Evangelho ali. É isso que Pedro faz. É isso que ele falou. Tomai conhecimento e atentai nas minhas palavras. As palavras que ele disse foram o Evangelho que ele pregou. E o que acontece? Depois que ele terminou de pregar, vejam a reação das pessoas que estavam o ouvindo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então percebam, Pedro levantou e começou a pregar. Nessa que Pedro começou a pregar a palavra de Deus, compungiu-se-lhes o coração, queimava o coração. O que é esse queimar? Nada mais é do que a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence os pecadores do pecado. Por isso que na sequência eles perguntam: o que a gente deve fazer? E o apóstolo Pedro vai lá e fala: arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados, que era um símbolo público da conversão. Então percebam que naquele momento, aqueles 120 que estavam reunidos no início deram lugar aí a 3.000 pessoas que foram convertidas. É interessante a gente observar que, pelo poder da palavra, essas pessoas foram convertidas. Por meio, é claro, do Espírito Santo. Mas você vê aqui nesses versículos a importância da palavra de Deus. Se você tira a palavra de Deus, você acaba com tudo isso. Se Pedro tivesse levantado e feito um discurso qualquer, de algum filósofo, algum discurso motivacional ou algo do tipo, provavelmente não teriam 3.000 convertidos ali. Ou se ele tivesse levantado e falado assim: olha, eu tive uma revelação, e a revelação que eu tive é tal, e aí inventa alguma baboseira lá. Provavelmente, também o efeito não teria sido este. O efeito dessa conversão enorme que teve lá foi devida à pregação fiel da palavra de Deus. Então, primeiro ponto, a igreja ela é fruto da pregação do evangelho. E diga-se, do evangelho verdadeiro. Hoje em dia está cheio de charlatão pregando um evangelho da cabeça dele, ou um evangelho que ele pegou de outra pessoa, que não é o verdadeiro evangelho bíblico. Então devemos tomar cuidado com isso. Então, a igreja ela não é fruto de práticas pragmáticas. O que é práticas pragmáticas? Pragmatismo, né, no caso, é aquele meio que você considera certo o que dá certo e errado o que dá errado. Então, por exemplo, se você é um pastor de uma igreja e você está lá há diversos anos pregando e nada acontece, não chega gente, só tem 10 membros, por exemplo, na igreja, e você está lá pregando e nada. Aí o pastor tem uma brilhante ideia: já sei. Eu sei o que está acontecendo, eu vou implementar aqui algumas coisas. E você vai lá e coloca algum show pirotécnico de luz e fumaça, alguma coisa assim. Aí começa a vir gente para a sua igreja. Opa! Aí o pragmático vai dizer o seguinte: então tá certo usar luzes e fumaças na igreja porque encheu a igreja. É a pessoa usar qualquer artifício para conseguir algum objetivo, e se der certo, é porque tá certo. Então, se numa igreja o pastor é fiel, prega a palavra de Deus 10 anos e não teve uma conversão ali, o pragmático vai dizer que ele está fazendo alguma coisa errada. E às vezes não é isso. Quem converte, como a gente já disse algumas vezes, é o Espírito Santo. Então vamos lá. A igreja ela não é fruto de práticas pragmáticas, não é fruto do esforço humano. A pessoa pode ter a retórica ou a oratória melhor possível, mas se não for a atuação do Espírito Santo, vão ser palavras jogadas ao ar. O único que pode convencer o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Então, não é fruto do esforço humano. Não adianta o cara ficar o mestre da retórica, da oratória, que sem o Espírito não vai adiantar nada. A igreja ela também não é fruto da habilidade humana. Não adianta o pastor, entre aspas, ser um showman ou um coach. Está muito comum hoje em dia, que apela para o lado emocional das pessoas. Esse pessoal, eles podem lotar as igrejas dele, mas esse povo está sedento pela palavra.
eles não estão sendo alimentados com a palavra de Deus, eles estão sendo alimentados por um show de alguma coisa. E quando esse boom passar, a igreja dele, vai se esvaziar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. O que significa compungir? Eu tinha falado lá do versículo, né? Compungia-se-lhes o coração. É o que temos lá em Lucas 24, 27. Percebam que quando Jesus ressuscitou, ele acompanhou 2 discípulos que estavam seguindo sentido a Emaús. E no caminho, Jesus Cristo começou a pregar para eles. E aí o que acontece? Quando Jesus terminou de pregar, daí Jesus sumiu, eles voltaram correndo para Jerusalém e eles disseram isso quando eles chegaram lá. Aqui Jesus, E começando por Moisés, Jesus Cristo pregando para eles, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Essa era a pregação de Jesus para aqueles 2 discípulos. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então percebam que Jesus Cristo pregou as escrituras e o coração deles ardia, o coração deles quase explodia do peito, vamos dizer assim. Então percebam que isso é o tal do compungir. É essa pressão do coração, esse ardente, essa chama, esse queimar do coração, que só pode ser feito através da pregação da palavra. Ponto 2. A igreja é fruto de genuína conversão. O que é conversão? Mudar o sentido. Então eu coloquei a plaquinha de trânsito ali para aqueles que dirigem vão perceber que ali é uma placa de conversão que pode fazer. No caso, se tivesse um risco no meio cruzando, é porque era proibida a conversão. Conversão é você estar indo no sentido e voltar. Convergir. E a conversão é a pessoa que outrora era um pecador miserável e ela é convertida, ela tem uma mudança de vida. Ela estava indo aqui para o buraco, foi convertida, ela vai convergir, vai voltar. E é importante a gente observar que essa conversão ela gera evidências. Então, por exemplo, evidências de uma conversão genuína. Depois, se você quiser pesquisar na sua casa, os versículos são 1 João 1, capítulo 1, né, versículos 6 e 7, depois capítulo 2, versículos 4 a 6, e depois capítulo 3, versículos 7 e 8. Então, quais são as evidências de uma conversão genuína? Primeiro, andar na luz. Segundo, obedecer os mandamentos de Deus. Terceiro, amar o próximo. Essas são as principais evidências que estão lá em 1 João. Aqui você sabe que dá para a gente aprofundar bastante em cada um desses temas. Eu só quero que você tenha uma visão geral de que a conversão ela causa mudança de vida. É impossível a pessoa se converter e continuar fazendo as mesmas obras que fazia antes. Então você perceba ali o primeiro ponto, andar na luz, ser uma pessoa não perfeita, obviamente, mas que busca seguir os caminhos do Senhor, viver da maneira como Deus quer que ela viva, e ela vai prosseguindo no processo de santificação a cada dia vai melhorando. Lógico que vai ter uns tropeços no meio do caminho, pela força do Espírito levanta e continua e vai. Então aqui a gente tem o ponto do andar na luz e obedecer os mandamentos de Deus. E a questão do amar o próximo, porque quando você entende que você foi salvo pela graça, você não tem outra coisa a fazer senão amar o próximo, principalmente aquele que não foi alcançado pela graça. Então nós temos essa ordem de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, e isso é um sinal do verdadeiro convertido. E as escrituras são essenciais na vida de um convertido. Porque o convertido ele vai querer cada vez mais saber a respeito de Deus, vai querer ter mais intimidade com Deus. E como é que ele faz isso? Não tem outro jeito que senão procurar na Bíblia as respostas. Então é Bíblia, oração, comunhão, pregação, etc. Ele vai utilizar todos esses meios comuns de graça que estão aí à disposição de todos, mas a Bíblia ela tem um papel fundamental. Terceiro ponto, a igreja necessita de exposição
bíblica. Perseverar na doutrina dos apóstolos, diz um dos versículos lá que nós lemos anteriormente. O que significa isso? Perseverar é não desistir, é se agarrar, é ficar ali. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Nada mais é do que o evangelho. Simples assim. Vai ter gente que vai falar que essa doutrina tem relação com a doutrina das doutrinas católicas, algo desse tipo. Não tem nada a ver. Doutrina dos apóstolos é o ensinamento dos apóstolos. Eu já falei aqui algumas vezes, mas só para a gente relembrar. O Antigo Testamento ele apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. A partir disso, o Novo Testamento vai apontar também para Jesus. Então percebam, Jesus está no meio, o Antigo Testamento aponta para ele e o Novo Testamento também aponta para ele. Porém, o Novo Testamento apontando para o que já aconteceu e algumas revelações para o que acontecerá ainda no fim dos tempos e na segunda vinda de Jesus Cristo. Então a doutrina dos apóstolos era essa. Você percebe que os apóstolos, quando eles iam pregar em determinados locais, o primeiro local que eles iam era na sinagoga. Para quê? Para que ele pudesse mostrar através da palavra de Deus que Jesus Cristo era aquele que o Antigo Testamento falava. Então eles pregavam através do Antigo Testamento dizendo, aquele que veio, Jesus Cristo. Mas o que acontece? A Bíblia ela tem uma progressão. A revelação ela é progressiva. Então ela começou lá atrás e foi vindo. Jesus veio e aí continuou com os apóstolos. Depois encerrou as revelações com os apóstolos. Fechou o cânon bíblico, nós temos os 66 livros, já era, não existe mais revelação. Acabou, o livro está fechado. A doutrina dos apóstolos para nós hoje é as Sagradas Escrituras. Então percebam que eles perseveravam, a igreja lá no início, na doutrina dos apóstolos. Então a pregação expositiva, ela é uma coisa extremamente importante e necessária. Porém, você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é pregação expositiva? Você vai achar diversos livros que tratam só disso. Inclusive, eu tinha um aqui, não lembro onde que está, mas um livro grosso só sobre pregação expositiva. Para que a gente não se delongue muito nesse assunto, eu só quero diferenciar dois tipos de pregação para que fique bem claro aí. Geralmente são os mais comuns. Você tem a pregação temática e você tem aquela pregação expositiva. Por exemplo, pregação temática. Eu quero hoje falar sobre o Dia dos Pais. Estamos no Dia dos Pais, eu quero falar um pouco a respeito disso. Então, ela tem um tema, Dia dos Pais. O que eu faço? Eu vou percorrer a Bíblia inteira citando versículos e falando alguma coisa a respeito do Dia dos Pais. Então, eu posso falar lá do início, de Adão, depois eu venho para o Novo Testamento, eu volto para o Antigo Testamento. Eu fico passando de versículos em versículos para falar alguma coisa a respeito do Dia dos Pais. Pregação expositiva é diferente. A pregação expositiva ela pega um texto, ou uma passagem, um capítulo e vai versículo por versículo ali, leu ali, tal, vai explicando ponto por ponto, no final conclui e aplica para a nossa vida de hoje. Então a diferenciação básica é essa. Você tem aquela pregação temática, pontos, e você tem a pregação expositiva, onde você passa pelo texto inteiro, explica o texto inteiro, faz a contextualização histórica, fala quem foi que escreveu aquilo, para quem escreveu aquilo, o que ele quis dizer quando ele estava escrevendo aquilo, qual a aplicação para nós hoje e tudo mais. Essa é a pregação expositiva. E por que ela é tão importante assim para nós, cristãos? A pregação expositiva ela alimenta a igreja de forma integral. Se você, por exemplo, for fazer uma pregação expositiva de um determinado evangelho, o evangelho de Lucas, você vai começar no primeiro capítulo e vai até o último. Claro, né? Cada domingo abordando algum pedacinho ali, mas você vai ter uma alimentação completa ali. Você vai se alimentar completamente daquele evangelho. E depois, quando você estiver na sua casa e for ler, você vai lembrar da pregação, e você vai ficar meditando, matutando a respeito disso. Então você vai ser muito mais bem alimentado. Então a pregação expositiva ela é muito importante. Com isso nós concluímos chegando a quais conclusões? Que a igreja nasceu do evangelho e deve estar centrada nele.
Esse é o ponto fundamental. Pregação expositiva é importante e essencial para o rebanho. Vida devocional pessoal aos ensinos da Escritura. Se nós falamos que a Bíblia está no centro da igreja, ela também deve estar no centro da nossa vida, junto com a oração, obviamente. É uma coisa junta, né? Você ora e lê a sua Bíblia e depois no final você ora de novo. Então você tem esses dois exercícios espirituais juntos aí. Então a vida devocional pessoal é importante. Temos que estudar, ler, pesquisar a nossa Bíblia também. Então ela deve estar na centralidade da igreja, mas também na nossa vida pessoal. A igreja ela precisa se firmar na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos nada mais é do que a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus. Interpretada corretamente, óbvio, porque você vai ter diversas denominações e você vai ter diversos supostos pastores, que são lobos em peles de ovelhas, que vão estar dizendo que seguem à risca a palavra de Deus. Porém, a interpretação está totalmente equivocada. Então devemos tomar cuidado com isso e buscar sempre ficar firme na doutrina dos apóstolos, que nada mais são do que portadores da palavra de Deus. Deixar aqui bem claro, os apóstolos, até Paulo lá, não os novos apóstolos aí, hoje em dia tem apóstolo para todo lado. Não são esses que eu estou falando, não. O último apóstolo que teve, inclusive, foi nascido fora de tempo, foi Paulo. Então, acabou ali, já era. Apóstolo não existe mais. Por fim, cada crente precisa crescer no conhecimento das Escrituras. Se nós, como conjunto, como corpo de Cristo, temos que ter a Bíblia como o centro, nós, como indivíduo, também. Sem a Bíblia, você não saberia nem quem é Deus ou o que é Deus. Você não saberia o que você precisa fazer para ser salvo. Você não saberia como Deus quer que você viva. Você não saberia nada. Nenhum conceito de igreja você teria se você não lesse a sua Bíblia, ou não estudasse, ou não escutasse o Evangelho por meio da sua Bíblia. Então, procure crescer no conhecimento das Escrituras. E só mais um detalhe que depois eu lembrei, eu não coloquei aqui na conclusão, mas eu queria falar para vocês, é o seguinte, outra conclusão que nós chegamos, é que igrejas que não são centradas na palavra de Deus, elas tendem a ruir, elas tendem a afundar, elas tendem a desaparecer. Por que eu digo isso? Ano passado teve uma reportagem, e aí vejam o título da reportagem. Inclusive eu vou colocar o link dela aí na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, acesse lá para ler na íntegra. Mas vejam, igrejas liberais estão morrendo, mas as conservadoras crescem. Vejam o que diz essa reportagem. Estudo mostra que crise teológica e moral resultou em fechamento de igrejas. Por que é importante a gente saber isso? Porque o que mantém a igreja viva e saudável é Cristo. E acabou. Não tem jeito. Você não adianta querer substituir por qualquer outra coisa que não vai dar certo. Percebam, aqui no finalzinho, esse bispo anglicano chamado John Shelby Spong, ele escreveu um livro intitulado Por que o cristianismo precisa mudar ou morrer? Então o que ele teve a brilhante ideia, sendo irônico aqui? Ele falou assim, achei um jeito para que as igrejas aumentem e não morram. Como que eu vou fazer isso? Aí vejam o que ele disse. Spong, um teólogo liberal, ensinava que só cresceriam as igrejas que abandonassem a interpretação literal da Bíblia e se adaptassem às transformações sociais. Isso incluiria, por exemplo, a aceitar o divórcio, o aborto e o casamento gay como normais. Ironicamente, o livro era apresentado como um antídoto para o declínio das grandes denominações evangélicas. E a gente vê depois como resultado que nada disso aconteceu. Pelo contrário, as igrejas que começaram a adotar essas práticas diabólicas aqui, ou seja, achar normal o aborto, o casamento gay, elas sim começaram a morrer. E as igrejas firmes na palavra de Deus se mantêm firmes e vão continuar até a volta de
de Cristo. Então percebam essa importância de nós termos a centralidade da palavra de Deus. Por fim, terminei aqui a conclusão, vamos para algumas aplicações práticas aqui, que na verdade eu pus uma perguntinha aqui para te cutucar e a mim também. Vamos supor que você está num consultório médico aguardando para ser atendido e senta alguém ao seu lado. Vocês começam a conversar, o assunto parte para o lado teológico. A pessoa ao seu lado, que não é cristã, ela pergunta para você: meu amigo, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que você responderia para essa pessoa? Essa é a primeira questão. Você saberia como responder a esta indagação? Segunda pergunta. Vamos supor que você acertou essa aqui. Você foi lá e respondeu bem, a pessoa gostou, opa, continuou o assunto. Aí a pessoa te pergunta: por que há tanto sofrimento no mundo? Aí você saberia responder essa questão? Pense aí. Vamos supor que você soube, respondeu a contento, a pessoa gostou, opa, resposta sábia. E a pessoa vai para a terceira pergunta: por que Jesus precisou morrer na cruz? Aí a pessoa te faz essas 3 perguntas. Pense aí com você. Você saberia dar a resposta? A resposta bíblica, óbvio. Não adianta fazer uma resposta da própria cabeça aqui. Por que há tanto sofrimento no mundo, por exemplo? A pessoa fala: não, por causa do aquecimento global. Ou por causa do homem que está destruindo a natureza. Ou por causa das energias, do cosmo, do zodíaco, sei lá, qualquer coisa assim. Não, tem que ser a resposta bíblica, óbvio. Então pense aí com você e se tiver alguma dúvida, por gentileza, mande aí na descrição. Com isso nós encerramos aqui a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro da importância da Bíblia no seu devido lugar, na nossa igreja e na nossa vida individual. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana que se inicia e um excelente domingo. E um forte abraço.